Fala pessoal, começando mais um episódio do Birdcast, nosso 11º episódio. E hoje eu tô com um convidado aqui extremamente especial. É um convidado que eu admiro muito. Estou aqui no dia a dia de trabalho junto com ele, na mesma mesa. Isso aí. Seja muito bem-vindo, Ramiro Pascoal, assessor e sócio da Blue 3 Investimentos. Uma honra ter você Prazer aqui. estar aqui. Valeu, João. Obrigadão. Super prazer. Obrigado pela honra aqui de participar do teu programa. Já te vi assistindo vários programas e sempre muito bom conteúdo, tá? Então, primeiro, parabéns aí pela tua iniciativa. Show. Acho que levar conteúdo para as pessoas mais jovens, né? Quem está procurando direcionamento aí no mercado, seja para investir, seja para carreira, acho que isso tem muito valor, né? Então, Top demais. isso aí, espero poder contribuir um pouquinho nessa jornada. E eu fico feliz aqui de receber você aqui, Ramiro. Você é um cara que eu admiro muito. Em pouco tempo, já que a gente teve de trabalho, cara, eu vi o seu nível de senioridade de mercado. E eu acho que vai ser muito bom esse bate-papo pro pessoal que tá tanto aqui assistindo a gente quanto ouvindo no Spotify. E lembrando, esse é um podcast com oferecimento especial da Blue 3 Investimentos, uma empresa voltada para o seu momento de vida, tá? Então, invista no seu legado, invista Blue 3 Investimentos, tá? E começando aqui, Ramirão, pra gente já ir se familiarizando, né, com você, um pouquinho da sua história, né? Eu sempre trago aqui pessoas de sucesso em suas áreas, né? E tentar extrair alguns insights e passar isso pro pessoal, né? Hoje a gente tem, em maioria, aqui um público que quer entender sobre essa vida do mercado financeiro, quer entender sobre empreendedorismo, e nada melhor do que trazer pessoas que já têm resultados nas suas respectivas áreas, né? E eu queria começar sabendo de você, cara. Onde você começou essa paixão no mercado financeiro? Como que era o Ramiro na época de faculdade? Da onde veio essa paixão aí pelos investimentos? Legal, João. Eu entrei na faculdade em 98, fiz economia, fiz na Unicamp, né, e ali eu tinha, né, na faculdade, especialmente quando é uma universidade pública, tem muito foco em academia, em, né, continuar ali dentro do ambiente universitário, pesquisa, etc. Mas eu procurei conhecer um pouco da iniciativa privada, né? Falar bem, como que é na prática ali trabalhar em banco, trabalhar em indústria, né? Então eu fiz estágios, né? Procurei fazer um estágio. Eu fiz primeiro numa indústria super tradicional, têxtil. Foi meu primeiro emprego formal. E você tinha quantos anos na época? Isso eu tinha 18. 18 ali recém-completados. Tinha trabalhado na empresa do meu pai anteriormente, mas ali mais como um auxílio, né? Para ter alguma... Meu pai tinha uma consultoria de recursos humanos e um pouco ali para só conhecer um pouco da vivência de uma empresa. Mas aí, de fato, eu fui fazer estágio numa indústria têxtil, depois eu fui para uma indústria de tecnologia, então saí de um ambiente tradicional, familiar, para um ambiente ali perto dos anos 2000, que estava assim... No auge, crescendo muito. Foi antes da bolha da Nasdaq, daquele primeiro problema. Então, imagina que era um mundo que estava se digitalizando, né? A internet era algo ainda recente, né? Estava começando, Estava bem no começo. Então, era uma ebulição, né? Eu queria conhecer um pouco desse universo, né? Então, fui trabalhar numa empresa da área de informática, de tecnologia, e já com 20 anos eu fui para banco. Então, eu passei 1 ano e pouco em cada experiência. E cada aí, setor extraiu seus conhecimentos de cada setor. Exato. Um pouco mais de financeiro, etc., rotinas administrativas, e depois para o lado de E o seu trabalho, comercial. te interrompendo, o seu trabalho nessa indústria têxtil, qual que era? Ali, primeiro foi de parte administrativa financeira mesmo. Era rotina, cobrança... Meta para bater. Exatamente. A parte de posição financeira de bancos da empresa, Legal. como é que tá, fazer relatório para a diretoria. Foi um outro mundo, né, Ramiro? Mundo. Quando você chegou assim e eu acho que o pessoal tem muito isso, né? Do primeiro emprego, assim, de certa forma, que é muita coisa nova, né? É muita nova. E assim, é uma coisa que a gente ganha para aprender, né? Que é uma coisa muito bacana. Quando a gente começa, né? Hoje a juventude ela é um pouco mais ansiosa, né? Para já ganhar rápido, já ter um bom cargo. Principalmente no começo, né? Primeiro emprego, segundo emprego. Cara, você está ganhando, alguém está te pagando, está te dando ali, muitas vezes, um benefício, né? Os pacote trabalhista para você aprender, né? De fato. Porque por mais que você tenha responsabilidades e tenha que, né, cumprir horário, você tem seriedade no trabalho, né, você entra lá muitas vezes sem saber o que é um sistema de uma empresa, logar um sistema, olhar
saber escrever um e-mail, saber redigir um documento, saber fazer um relatório, né? Então são coisas que só aprende na prática, né? Só na prática. Na faculdade não dá para aprender tudo. E são aparentemente simples, mas que você vai carregar esse aprendizado para o outro emprego, para depois. Então, eu acho que esse aprendizado, eu sempre falo pro pessoal que está começando, né? Procure o primeiro, logo no começo de carreira, o lugar onde você mais vai aprender. Não onde você vai mais ganhar, onde você vai ter assim, um destaque, uma empresa. Não, às vezes pode ser uma empresa tradicional, como eu vejo o valor que eu trabalhei ainda, né, naquele modelo ancorado, mais antigo e tal, de pouca inovação, mas de controle, de rotina, de disciplina financeira, de processos, que é algo muito importante para qualquer empresa. Né? Quando eu fui para a área, que eu trabalhei na área de tecnologia, já era um trabalho de foco mais comercial, num mercado em ebulição. Então, né, a gente tinha uma outra dinâmica, era uma cultura de crescimento muito rápido. Growth atrás de growth. Exatamente. Era o comércio eletrônico estava começando, o computador naquele momento estava chegando nas casas, ainda era algo muito do trabalho, mas aquela coisa do computador pessoal, especialmente no Brasil, né? Pouca gente ainda tinha acesso. Ali era a primeira geração que... É a primeira porta, né? Que abriu para o uso do computador em casa, né? Exatamente. Que antes tinha a TV, era só para o escritório, né? Exatamente. Era um instrumento de trabalho, começou a virar um instrumento de entretenimento, educacional e comercial também, né? Tá bem? Ali começou a pesquisar, né? Quero comprar um carro, vou na internet primeiro antes de ir na loja, quero comprar material para a escola. Exatamente. Então foi a primeira, né, vamos dizer, digitalização que o mundo teve, né, de troca de informações, de conteúdo, de poder aprender. E realmente, né? uma quebra de uma bolha, né? Acho que é um marco, né? Assim, até que histórico, de um momento que as pessoas tinham um estilo de rotina e hoje no digital a gente vê o tanto que isso se potencializou, né? Principalmente agora, nas redes sociais, né? Hoje, cara, todo mundo no Instagram, todo mundo no TikTok, enfim, é muito legal esses momentos de quebra de bolhas. Né? Exatamente. Eu lembro, boa parte das empresas da época, né? Como toda inovação, se eu lembrar, assim, uns 10 nomes da época, talvez 1 ou 2 sobreviveram, né? Porque era uma inovação muito forte, então parte quebrou, parte foi incorporada, a parte sumiu. Tecnologia é um negócio que você tem uma curva, né, de aceleração muito e depois rápido, né? De renovação que é muito rápido e é difícil o empreendedor se manter, né? Exato. Eu admiro muito quem está no setor digital há 20 anos, desde aquela época, e eu estou falando de 2000 e pouco, né? E está até hoje de pé com uma marca, as pessoas têm como referência, né? Porque uma exigência muito grande para você sempre estar se provando ao longo do tempo. Exatamente. Né? E conforme isso foi migrando, todo o processo digital foi migrando para celular, para outras ferramentas, né? Muita gente foi ficando no meio do caminho, né? Legal. Então, enfim, esse foi o começo de carreira até eu ter uma oportunidade em banco. Aos seus 20 anos. Aos 20, estava para fazer 21 nessa época. Legal. Você estava morando em Campinas. Em Campinas. Morava em Itatiba, que é cidade vizinha a Campinas. Sei, Itatiba. E estudava na Unicamp. Tinha uma amiga, que é uma amiga minha até hoje, a Carmen, ela trabalhava no banco, que é um banco estrangeiro, que estava no Brasil crescendo. E um dia ela me falou, vai abrir uma oportunidade lá, uma vaga para estágio, começar do zero e tal. Eu falei, vamos lá, né? Vou lá, fiz entrevista com a turma, tal, processo seletivo. E como comecei que era, ali. Com o processo seletivo? Assim? Cara, era conversa, assim, era sentar... Chegava na frente do cara que estava ali contratando. Exatamente, e acho que até por estar fora de São Paulo, tinha menos a questão da dinâmica, que depois ficou muito frequente a dinâmica, ter um papel do RH mais preponderante. Ali, como era uma unidade pequena, né, quer dizer, a pessoa ali tinha que ter autonomia, então eu acho que era muito olho no olho, né, sentir confiança... tá com vontade, tá com garra, né? Quer dizer, tá alinhado. Aprender e fazer trabalho, né, pesado, vamos dizer assim, que é de fato colocar a mão na massa e tal, vamos embora. Então, eu acho que era muito nesse sentido de começar ali tá a fim de aprender e tá a fim de trabalhar também com intensidade, né? Quer dizer, o mercado financeiro é extremamente, né? Intensidade. Né? Exatamente, a qualquer tempo que a gente olhar desde lá de trás é um mercado intenso, né? É um mercado dinâmico, é um mercado, né, de muita informação, é um mercado de muita qualquer erro, né?
você tem do outro lado o cliente, você tem dinheiro, você tem... Tá trabalhando o tempo inteiro. O nível de tolerância para, né, eventuais erros, para, enfim, todo o regulatório muito forte, sigilo. Você tem todo um arcabouço que você tem que respeitar fortemente. Sim. Então, toda pessoa que entra no universo financeiro, assim, é uma pessoa... Tem que ser digna da confiança de estar ali, né? Porque a partir dali você está falando com o cliente, você está falando... Nesse modelo, a gente trabalhava dentro de uma estrutura corporativa, então foi o primeiro contato de banco, mas já para atender médias, grandes empresas, né? Então, já foi para atender médias e não era pessoa física, não, era só PJ. PJ e já de um porte, vamos dizer, que era o maior porte da região, né? Então a gente atendia ali Campinas interior, e o dia a dia era com essas empresas, né? Era falar com os financeiros, era, né, negociar a operação, era entender, era observar processos de crédito, era organizar. E você tinha esse contato direto com o financeiro das empresas. Exato, é isso aí. Eu entrei como estágio, né? Então, naturalmente, muito limitado do ponto de vista do que você pode fazer, pode ou não né? fazer, então, depois eu fui na efetivação assistente comercial, que é um passo, né, natural ali para quem está começando, entrando. E aí começa a ter um pouco mais de abertura com as empresas, de fato você começa a falar um pouco mais, mas naquele tempo o único canal de contato, a gente tinha um e-mail, mas o e-mail era algo muito era de fato um correio eletrônico, você queria mandar um contrato, você queria mandar um negócio formal, né, algo que precisasse ser levado ao cliente. O contato dia a dia era basicamente telefone fixo, ponto, né? Fixo? Você toca, fixo, sem bina, você não tinha como... Não tinha nada de WhatsApp, não. Tinha como fugir, não tinha WhatsApp, não tinha... Então era esse, né? Quer dizer, ali a gente estava no dia a dia e dentro de um pouco das rotinas do que uma grande empresa usa do banco, né? Que é serviços, cobrança, câmbio, crédito, investimentos. Uma gama, né? De produtos de investimentos. Que é muitas vezes o pessoal que ainda não entrou, né, no mercado financeiro, às vezes tem uma visão muito superficial do que é o mercado financeiro, né? O Ramirão sabe falar mais disso do que eu. Muitas operações, né, que existem para tanto pessoas físicas, que a gente fala, pessoal, quando é pessoa física, a gente fala, por exemplo, você é investidor, o Ramiro investidor, eu, o Marcelo. Agora, quando a gente fala de PJ, por exemplo, a Blue 3 entrando para investir, né? Então, assim, quando são operações de empresas, né? Exato. E dentre essas operações, Ramirão, tipo assim, você já chegou a cometer algum erro, assim, nas operações? Sim, assim? sim. Na época, o meio de pagamento era muito ainda arcaico, isso era pré-TED, né? Não tinha TED. Então, não existia TED ainda. Não existia TED. Ainda nesse momento que eu entrei, eu me lembro que era tudo via DOC, que era, né, chamado... Que basicamente era uma transferência que você só enxergava no dia seguinte de manhã, né? Só no outro dia. Qualquer erro era pior, porque você só ia descobrir no dia seguinte, né? E aí já, né? Então, muita operação que se liquidava, câmbio, operações de empréstimo, etc. Enfim, se liquidava, mandava o recurso para o banco onde o caixa da empresa girava e tal, e só no dia seguinte... Só no outro dia para saber se deu certo ou deu errado. Deu certo. Então, era um cuidado muito grande ali, mas os erros a gente descobria já com um atraso, né? No dia seguinte. Mas com certeza alguns erros cometidos ali dentro, obviamente... Com uma supervisão, com todo mundo que controlava isso ali dentro do banco. E né? assim, dentro desse primeiro contato seu com o mercado financeiro, você ficou quanto tempo, né? Depois você foi de assistente comercial. Isso. Nessa época, eu fiquei no primeiro banco 10 anos. Eu fui assistente comercial. Depois eu fui da parte operacional. Eu trabalhei também na parte operacional e de middle. Tesouraria. Como se fosse um middle ali de tesouraria para... operações de derivativos. Foi de derivativos. Aí eu afunilei um pouco mais. De derivativos? Basicamente, derivativo é você trocar indexador de alguma posição que você, pessoa física, ou você como empresa, tenha que você queira trocar essa exposição com o banco. Então, vamos imaginar, no caso de empresas, né, você tem uma importação, né, o dólar estava a 5 até um pouco tempo atrás. Bem, eu tenho um cenário, eu preciso pagar essa importação até o final do ano. Vai chegar uma mercadoria ali no porto, etc. Que eu importei. Preciso pagar ela. Eu preciso pagar lá em finalzinho de dezembro. Né? Então imagina isso, para a gente trazer no contexto agora, né, que a gente está vivendo pós-eleição. Sim. Essa decisão da importação foi tomada em setembro, antes da eleição. E aí a gente tem uma eleição no meio do caminho, tem
né? Os desdobramentos, uma oscilação. Final de ano sempre tem alguma pressão do câmbio, que é natural, por conta de dividendos de empresa, de remessas para o exterior, N fatores, turismo, etc., que alteram o câmbio. Então, quando você toma essa decisão de importar, você ainda não vai pagar essa importação, porque você precisa esperar chegar, mas você pode travar o câmbio. Então você tem uma exposição tem como travar, que então. A gente fala que você está passivo em dólar, né? Quer dizer, você está devendo em dólar. Se não tem o que fazer enquanto você não liquidar esse câmbio, né? Essa operação de câmbio ela só se liquida no dia, enfim, que você fecha o câmbio e remete o recurso para onde você destinou para da onde você importou aquela mercadoria. Só que você tem uma operação no mercado de tesouraria, no mercado de derivativos, né, que a gente chama, que basicamente é você contratar um banco para travar aquele dólar daquela data, né? E exatamente a data que você passa. O dia que você que você deseja travar. Vamos supor assim, pagamento dia 19 de dezembro. O banco conseguiria fazer esse... Exatamente. E o banco consegue, as tesourarias conseguem, porque ele também tem, em contrapartida, exportadores que também querem travar, né? Então ele consegue pegar as duas pontas. Exatamente. Então ele faz uma operação derivada da outra, né? Daí que vem o nome de derivativos. Derivativos é algo muito antigo, né? Derivativos é algo que envolve... Lá nos primórdios, se usava derivativo, por exemplo, era uma forma de você comprar o direito de compra de um moinho de trigo, né? O que a gente chama de opção no mercado. Eu quero comprar o direito de um ativo, né? Então você pode comprar no mercado hoje uma opção de Petrobras, você pode comprar uma opção de dólar. Existe um mercado de opções que é basicamente algo que você paga um prêmio, né? E se você tiver aquele exercício, você tem o direito do exercício ou não, né? Então, trazendo para o pessoal, é como um seguro de carro. Você tem direito a ter um carro novo se você bater o carro. Tá certo? Se for roubado. Então, todo mês, todo ano, você paga um prêmio. Você pagou lá R$2.000 pelo seguro do seu carro. Se você for quiser exercer, que é quando tem um evento que vai contra você, você vai lá e exerce, você tem um carro novo ou o valor equivalente a um carro novo, né? Esse mesmo mecanismo vale, por exemplo, a opção de comprar Petrobras, a ação da Petrobras. Você tem uma opção sobre aquela ação, ela te dá o direito a comprar aquela ação num determinado preço. Então você quer comprar uma ação da Petrobras a 25, né? Se a ação for a 30, você exerce, porque você vai pagar a 25 algo que está a 30. E você tem aquele direito, né, garantido pelo teu prêmio que você pagou. Se a ação tiver a 20, você não exerce, porque ela foi favorável. Você vai pagar mais barato do que ela está custando no mercado. Isso é algo que foi desenvolvido historicamente em épocas de navegação onde se buscava trigo em regiões da Europa que eram férteis para aquele cultivo. Porém, por conta de não existir uma comunicação, o mercador que saía, ele tinha que garantir o moinho, né, para voltar com o trigo e fazer a farinha, né, fazer o bem ali que de fato viraria uma mercadoria. Só que ele não sabia o quanto ele ia conseguir comprar, né? Então ele saía com o navio dele, ele ia para o local onde se cultivava o trigo, ele negociava e ele tinha que ter a segurança de que se ele comprasse o trigo, ele teria onde moer, né? Caramba, porém, ele não poderia alugar aquilo porque talvez ele não conseguisse comprar trigo, né? Entendi. Então, ele dependia desses dois cenários, ter o trigo e ter o lugar para moer o trigo. Então, o que ele combinava com o dono do moinho? Falava, vou te pagar um prêmio e você reserva esse moinho para mim. Se eu não quiser, se eu não comprar trigo, eu não exerço a opção que eu tenho sobre o moinho e você está liberado para alugar para quem você quiser. Tendo prêmio. Só que se eu encher o meu navio de trigo, eu vou querer usar, eu tenho direito a usar o teu moinho. Então reserva ele, eu tenho direito de uso, e isso é uma opção, né? O conceito é o de opção que se usa até hoje no mercado. E dali vem as operações, enfim, aí a opção é uma das operações de derivativos, né? A gente tem NDF, tem swap, tem uma série para o mercado de juros, para o mercado de inflação. São várias operações que existem dentro do mercado de derivativos. De derivativos, exatamente. Entendi. E foi desse jeito que surgiu por causa do trigo. E lá atrás, isso surgiu em tempos, acredito que ali na Idade Média, por conta da necessidade de você ter o direito de
um exercício para algum bem, Para alguma coisa, pra uma mas que atividade. você não tinha necessariamente a certeza de que utilizar, que você ia precisar, que talvez fosse necessário ou não, mas você queria ter o direito, né? Que legal. Então o dono do moinho me paga um prêmio e dali que surgiu, né? E isso é usado na agricultura, né? Isso vem muito do mercado agrícola, né? Porque o mercado agrícola é um mercado de incertezas, né? Você não sabe o clima com precisão, obviamente hoje se conhece mais. Consegue ter agricultura com alta precisão, né? Mas ainda continua sendo um mercado sem ter uma exatidão. É uma exatidão. E hoje com a questão do comércio, de você ter muito intercâmbio de mercadorias, né? Pode ter um furacão na Flórida que devasta o preço, que devasta as plantações de laranja, sobe o preço da laranja lá. O produtor do interior de São Paulo, ele não teve a perda, mas o preço subiu junto. Porque você faz o suco aqui e exporta para lá, se lá vai faltar laranja. E aumenta na ponta final do consumidor ali, que é o preço do suco de laranja. Então, embora hoje você tenha um pouco mais de precisão em relação a clima, em relação a outros cenários, até mesmo controle de pragas, etc., geada, que afeta muito o café, né, que você conhece bem ali, quer dizer, é sempre um tormento ali. Exatamente. Então, quer dizer, o sonho do cafeicultor é que faça geada em outro lugar, não no dele, porque o preço do café sobe. E essa geada pode estar na Colômbia, pode estar num país, em Angola, mas pode vai afetar o preço dele. Olha exatamente, aí. Porque de fato aquela mercadoria vai ser levada a um mercado, quase que um mercado único, né? Se o preço do café colombiano está mais barato que o brasileiro, você traz de lá, ou vice-versa, manda para lá. Independente dos dois países serem grandes produtores. E o mesmo se aplica dentro do mercado financeiro. E dentro do mercado financeiro. Os preços acabam convergindo, né? E isso faz com que você tenha, primeiro, liquidez, né? Porque para você ter qualquer operação desse modelo, você precisa ter pontas com risco contrário que aceitem, né, trocar essas posições, né? Então você precisa ter o importador e o exportador, você precisa ter o vendedor de café e o comprador de café, você precisa ter, por exemplo, no caso da inflação, muitas empresas, se a gente imaginar uma grande cadeia varejista que paga muito aluguel de lojas, de centros de distribuição, ela precisa ter uma previsibilidade de inflação, porque os contratos são reajustados via de regra em inflação, né? Os contratos desses galpões. Desses galpões, das lojas de shopping, das lojas, né? Então, como que você faz isso, né? Dentro do mercado deve ter alguém na ponta contrária, alguém que recebe muito ativo de aluguel e fala, ou de outros ativos que sejam reajustados por inflação e fala, ok, por exemplo, a inflação nossa anualizada chegou a 10%, agora está recuando. Talvez um preço de 8% para quem tem muito ativo em inflação a receber, esteja ok, porque a inflação está caindo. E talvez para quem pague muito, fala, está ok, porque estava 10%, hoje está 8%. Então, quando essas duas pontas, né, esses preços se convergem, essas duas pontas se encontram e o mercado financeiro promove isso, né? E hoje, um ponto de vista cada vez mais tecnológico, esses negócios são feitos, gerando segurança para ambas as partes. Para quem tem a receber aluguel e inflação, está fixo, e para quem tem a pagar. Se a gente imaginar a inflação, que era algo que ao longo do tempo teve pouca volatilidade, né? No tempo recente, mas com a pandemia, de repente a inflação ela virou negativa, né? Março de no 2020 primeiro momento ali. Exatamente. Então, e num segundo momento ela passou inclusive as taxas referenciais de juros do mundo inteiro, inclusive o Brasil. A gente passou um cenário que a gente tinha uma Selic de 2 e uma inflação, né, a 8, a 9, né? Então agora era uma chegou perda a 2 dígitos, né? Exatamente, a inflação 2 dígitos e os juros historicamente, né, o mais baixo da história. Então, naturalmente todas as pessoas, e aí principalmente empresas, sempre foi um pouco mais do mundo que eu atuei, começaram a perceber era um ativo, ou um ativo ou um passivo, mas enfim, era um compromisso que não incomodava muito e de repente... Começou a passar de olhar... Exatamente, o risco... Aproveitando o que você comentou aí, Ramirão, essa parte que você falou, da alta de juros, quer dizer, da juros baixos e uma alta de inflação. Para quem está começando no mercado de investimentos, está aprendendo sobre esse tema, é um tema que sempre aparece, inflação e juros. Explicando para o pessoal um pouquinho o que seria os juros, mesmo o conceito, explicando um pouquinho de inflação
e explicando como que esses dois cenários impactam a ponta do consumidor e do investidor. Assim, certo, perfeito. Eu acho que juros, assim, a definição clássica, né, de juros é qual que é o prêmio que alguém te dá para você abrir mão da sua liquidez, né? Então, e você, do ponto de vista de poupador, né, é quanto você tem que receber de alguém para não usar o dinheiro hoje e trocar o dinheiro de hoje por um dinheiro futuro, né? Sim. Então, quando um banco, o banco emite um CDB e você, investidor, compra esse CDB através... Para quem não sabe, é um certificado de depósito. Um certificado de depósito bancário, que hoje é distribuído não só pelos bancos, quer dizer, aqui na Blue, nas corretoras, etc., a gente acessa praticamente todo o mercado, né? Então, todos os mercados de emissores são distribuídos, né, por plataformas e não só numa distribuição, né, única. Basicamente, você está tendo R$1.000, te retornam R$1.100 em um ano. Então você tem um prêmio, por exemplo, 10% ao ano, que é o prêmio que você tem para não usar esse dinheiro hoje, né? Aí o prêmio seria os R$100. Esse juro seria os R$100. Quanto maior for esse prêmio, né, menos propenso você, como consumidor, como pessoa física, como, né, individual, está disposto a consumir, porque se o prêmio de consumir daqui a um ano ele é muito grande, você guarda dinheiro hoje, não gasta hoje e vai gastar daqui a um ano, né? Então, para as pessoas... na teoria, no futuro, você vai ter um prêmio que compensa ficar sem essa liquidez. Né? Sem essa liquidez. Então, você empresta esse dinheiro, né, para alguém que vai te devolver, né, com esse prêmio. A inflação, por outro lado, é a correção dos bens, dos ativos reais, né? Então, quando a gente faz uma decisão de não consumir hoje para consumir daqui a um ano, a gente está deixando algum bem na prateleira, né? Quando esse incentivo ao consumo imediato ele é muito alto, né, todas as pessoas olham, né, e foi um pouco do cenário que aconteceu recente no Brasil e no mundo, né? A gente teve uma baixa de juros muito forte por conta da pandemia. Então, o estímulo a consumir, e não só isso causou a inflação, né? Na verdade, foi uma inflação mais de preços, né, conjugado com petróleo e outros ativos que, por conta impactam o consumo e problemas de cadeia logística, essa questão de você consumir um produto de outro lugar do mundo, isso, né, e de não chegar, né? Algo da China não chegar no Brasil, algo do Brasil não chegar na China, e exatamente. Por aí vai, né? E com o lado de um estímulo do governo e o juro baixo, tudo isso fez com que a propensão ao consumo imediato fosse maior, né, do que a poupar, né? Então, isso no mercado americano é muito comum isso, né? As pessoas têm uma sensibilidade maior ao consumo, né? Quando isso acontece, naturalmente aquela produção que ela já vinha sendo, né, já estava escassa por conta de questão de logística, questão de Covid e fechamentos, tudo isso fez com que os preços naturalmente subissem, né? Então, uma vamos dizer, o juro é a correção do teu dinheiro, uma correção do teu poder de compra ao longo do tempo, quando você abre mão, e a inflação é a correção de todos os ativos, né? Quer dizer, quando a gente fala de um índice, um IPCA, é uma cesta, e né? É isso que eu ia comentar. E aí a gente está vendo, pessoal, que tudo isso impacta tanto os juros quanto a inflação, impacta o consumidor. E aí você comentou do IPCA. O que seria o IPCA e mais especificamente, ele é resultado do quê? Como que... Perfeito. O IPCA, ele mede uma cesta de bens pro varejo, né? Então a gente tem alguns índices específicos da economia, né? A gente tem um índice de construção civil, a gente tem o GPM, que é um índice um pouco mais atacado, tem uma cadeia de preços dolarizados, normalmente o dólar tem impacto, e o IPCA tenta se aproximar um pouco mais da cesta do consumidor, né? Quando a gente está abastecendo o carro, fazendo a compra, o supermercado, etc. Ele tenta refletir, né, esse com a maior proximidade possível, alimentação, transporte, bens de uso, vamos dizer, mais da rotina familiar, tá? Entendi. Então, e ele vai metrificar isso, educação e tudo mais, através do índice. Através do índice, exatamente. Esse índice ele é tão importante que, como eu já disse ali, né, você tem diversos contratos sendo, né, seguidos por IPCA. Sim. Então,
São atrelados ao IPCA. Ao IPCA. Você tem o GPM também, muitas vezes a gente fala que é o índice do aluguel, né? E você tem uma série de contratos entre as empresas, entre pessoas físicas e empresas, regidos por esses índices, né? Então ele tem uma importância muito grande, porque em decisões de qualquer natureza, de um investimento, de alguma decisão futura, uma compra futura, né? Algo preponderante é você conseguir manter o seu poder de compra para daqui a 1, 2 anos, né? Entendi. Como que eu faço isso, né? Eu tenho que ter uma garantia. Tem que ter uma garantia. Então, aqueles R$1.000 tem que valer, tem que comprar o que compra hoje daqui a 2 anos, né? Senão você vai estar perdendo para a inflação. E senão, exatamente, você está perdendo o ganho real, que foi um pouco do que aconteceu na pandemia, o juro estava muito baixo. E isso no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. No mundo inteiro a gente teve essa. Exatamente. O Brasil ele tem um cenário que, por um lado, foi favorável, a gente tem um histórico, né? Não é da tua época. Eu tinha 14 anos quando entrou o Plano Real, que foi de fato o Plano 94. Foi o último plano econômico e eu passei assim pedaço do Cruzeiro pro Real. Exatamente. Que foi de fato o que resolveu, né? A questão da moeda. Então, até então a gente tinha uma sequência, né, de planos, congelamento de dinheiro, tabelamento de preços, corta zero, troca moeda, né? A moeda física. No mercado, eu lembro que o pai falava que trocava tudo o preço, né? Exatamente. Tinha um dia certo, né? O dia do pagamento você tinha que ir gastar no supermercado, estocar em casa. Então, o Brasil, por ter uma memória mais recente da inflação, a gente percebe que nessa crise conseguiu lidar melhor. Passar mais tranquilamente, porque o que aconteceu no passado. Eu acho que as pessoas souberam se precaver e principalmente a autoridade monetária entendeu que não dava para deixar, né, a inflação fora do controle, né? Porque no primeiro momento você tem aumento de alguns produtos, né? Alguns pode itens começar específicos, né? Petróleo, que por sua vez vai para gasolina, mas aí você tem o repasse de preço, né? Isso vai para uma cadeia de atacado. Depois chega no varejo, né? Que é quando chega depois do consumidor. Chega no consumidor. E no final o consumidor, que ele é assalariado via de regra, vai ter o reajuste do salário corrigido por inflação. Sim. Quando você fecha esse ciclo, você tem uma continuidade do aumento de preço, porque aí você tem um poder de compra maior temporário do consumidor, que vai gerar mais compra, que vai aumentar o preço e fica uma cadeia, fica um ciclo. Uma cadeia, né? Um ciclo exatamente. Inteiro, legal. Então eu acho que nesse ponto o Brasil teve soube atuar de uma forma estratégica. Tanto que a gente está vendo inflação recuando aqui. Sim. E nos Estados Unidos, né, até que é uma potência, mesmo... a gente vê hoje os Estados Unidos sendo uma potência econômica e principalmente por ter uma moeda forte, mas ele passa uma inflação alta, né? Sim. A Europa também passando a mesma coisa também. Exato. Interessante esse contexto. A gente entrou, olha como são as coisas, a gente entrou no contexto já de IPCA, de inflação, e começou lá em derivativos e voltando lá na época você trabalhava de derivativos. Aí você fazia suas operações de derivativos. Eu trabalhei na área, primeiro, de suporte de back-office de derivativos, atendia mesas, né, do banco. Depois eu fui trabalhar como comercial da mesa, então eu fui... Então, assistente comercial, para depois na parte dessa mais operacional de derivativos, depois na parte comercial. Então que era de vender mesmo. Exatamente. Então a gente tinha uma mesa, né, como todo banco, toda corretora tem ali sua mesa que negocia preços, que, né, tá ali falando diretamente com o cliente. Sim. Mas existe um passo antes, né, que é fazer o cliente conhecer, né? Acho que isso já é um papel importante da assessoria financeira, né? Independente de estar em banco, em corretora, num outro modelo. De explicar sobre o produto, explicar sobre a oportunidade. O cliente, ninguém compra o que não conhece, né? Isso vale para qualquer um. Então o cliente ele precisa conhecer. Bom, hein? Ninguém compra o que não conhece. Exatamente. Então todas essas operações, assim como eu trouxe ali um retrospecto histórico, né? Elas são seculares, mas muita gente não sabe que existe até hoje, né? Então nesse contexto, eu estou falando de pouco mais de 10 anos atrás, o banco entendeu que um mercado de empresas médias precisava ter o conhecimento de determinadas operações de derivativos, né? Basicamente para fazer o quê? Reduzir o nível de risco
que ele tinha, que essas empresas carregavam no seu balanço. Então as empresas médias, elas tinham essa necessidade de Essa entender dessas operações de derivativos. Exatamente. Eles tinham a mesma necessidade de contratar de uma empresa grande, Entendi. só que a empresa grande, pelo profissionalismo, por ter Já ali um tinha esse conselho, conhecimento exatamente, mais claro. uma consultoria, uma advisor ali, uma advisory, você tem uma auditoria que te dá alguns Uma tesouraria com suporte. Tesouraria, as empresas médias, característica mais familiar, muitas vezes ela tem o mesmo problema da empresa grande. É uma questão de proporção. Exato. Né? E muitas vezes esse mesmo problema, o que a gente chama no mercado de risco, né? Ela afeta mais o pequeno, né? Quer dizer, porque ele não tem muito fôlego financeiro. Né? Se a gente imaginar... Tem esse preparo, né? Essa robustez. Exatamente. Então, a gente está falando hoje de $1 a 5,30 agora. Tá laterizando nesse 5,30. 5,30. Se eu voltar ali no retrospecto da carreira, quando eu estava entrando em banco era 1,60, 1,80. 1,60. Bateu 4 na eleição do Lula em 2001 para 2. Bateu 4. Então bateu 4. Então você imagina o que era 4 há 20 anos atrás. Né? Se a gente corrigir por inflação... Era um outro patamar. Era um outro patamar. Aí E foi de 1,60 para... Foi indo a 1,80, 2 e pouco, mas na época da eleição mesmo... Porque hoje é uma coisa hoje C4, C5 e naquela época C4, corrigindo a inflação, como se fosse hoje aí seus... Vamos jogar mais de 8. Mais, tranquilamente. Muito mais. Muito mais. Eu me lembro que teve um dia que ficou famoso que piscou 4 na tela e foi, obviamente, o Banco Central brigando, intervenção, leilão. Sim. Só que naquele momento a gente não tinha o nível de reserva que a gente tem hoje, o juro, a Selic foi para acima de 30 para conter, para trazer juro, ou perto disso. Logo veio recuando, mas eu me lembro de, assim, 2% ao mês uma aplicação. E como que foi no mercado? Tipo assim, quando isso aconteceu, assim, pra quem trabalhava no mercado financeiro recebendo ligação de cliente, Não, foi um momento, um caos. Porque a gente tem um cenário, hoje a gente observa muito o lado do investidor, né? Quer dizer, muitas vezes um movimento de pânico, né? Sim. Minhas ações estão caindo, meus investimentos, um fundo que não performou... algo mais agressivo, que a gente tenta minimizar isso através de uma alocação de carteira estratégica, né? Uma carteira que performe bem em bons momentos da economia e te defenda em momentos delicados, né? Que você consiga trabalhar o Sharpe da carteira, né? Exatamente. A relação risco-retorno ali. Então, uma carteira bem montada do ponto de vista do investidor, ela pode performar mal em períodos curtos, mas ela tende a retornar. Então, médio e longo prazo. Um grande conselho que a gente sempre dá para o investidor é evitar fazer algum tipo de tomada de decisão nesses períodos, porque a gente está contagiado emocionalmente, né? Às vezes a gente toma, isso... por questões, às vezes na emoção a gente toma decisões irracionais. Decisões irracionais. E considera muito mais o fator de curtíssimo prazo do que o de médio e longo. Exatamente. Do ponto de vista de empresa, né, o que acontece muito, esse pânico, ele tende a ser um pouco mais complexo, porque o mercado de crédito, né, quer dizer, as empresas, as pessoas físicas emprestam para os bancos, né, através de CDBs, que por sua vez emprestam para as empresas através de créditos bancários, né, assim, simplificando muito, né, o mecanismo. Como funciona? Né? Você, pessoa física, né, imagina você tem uma boa quantidade de dinheiro. Por mais que te ofereça um prêmio pela não liquidez durante um tempo, quando o mercado está muito ruim, o juro tende a subir. Então, o que você faz? Fica líquido esperando que o juro suba e que esse prêmio aumente. Então, a tendência é que as pessoas, os detentores de liquidez, fiquem líquidos e não apliquem esse dinheiro a prazo, esperando boas oportunidades. Seja de bolsa, a bolsa está muito barata, as ações estarem muito baratas. A descontada vai lá. Descontada, seja para mesmo comprar papéis do Tesouro, né? O que era IPCA mais 3, virou IPCA mais 4, virou IPCA mais 6, né? E aí até que chega um momento, a gordura compensa e eu vou. Então o mercado de crédito, ele fica com funding escasso, que a gente fala, né? Pouca gente quer emprestar dinheiro para os bancos reemprestarem para as empresas. Entendi. Por conta disso, porque é um cenário de incerteza. E por outro lado, isso faz com que o crédito bancário suba muito. Num patamar lá atrás a gente já tinha a Selic muito mais alta do que hoje.
para um cenário onde a gente também existe uma questão de quebra de confiança. Crédito, emprestar dinheiro para alguém a princípio confiar, né? A princípio é uma relação de você confiar em quem está com... Exatamente, você tem contratos, você tem garantias, você tem, né, toda a análise que é feita. Sim. Mas sem uma confiança não existe crédito, né, em nenhuma modalidade. O que acontece nesses cenários, que aí sim eu acho que é o mais delicado, isso eu vi acontecer ali na eleição, eu vi acontecer no cenário de 2008, né, na crise do real estate americano, e vi acontecer com menos proporção, curiosamente, no Covid, mas que o mercado de crédito fica absolutamente travado. Né? Mercado de crédito. Ninguém empresta para ninguém, né? E as empresas, elas precisam... Porque é uma dúvida, né? Uma incerteza que surge, né? Exatamente. Então, fica nessas duas pontas, não sabe muito como se posicionar. Exato. Eu me lembro ali logo no começo, quando estava no começo do mercado financeiro, foi a crise da energia elétrica aqui no Brasil, foi o apagão, né? 2001 para 2002. E os bancos cortaram linhas de crédito da maior parte das empresas. De energia. E de diversas, porque uma indústria de autopeças consome muita energia, né? Uma montadora consome muita energia. E aí começou a existir uma dúvida que se essa empresa depende de energia, tô tendo uma crise energética, Exato. Consequentemente o risco dessa empresa é maior. É maior, porque existe o preço dívidas, e ela poderia ficar parada, né? Em determinado momento tem uma escassez de energia, naturalmente a energia... Primeiro ela vai alimentar, né, os lares, a cidade, a parte urbana e em sequência a parte industrial. Então, se tivesse que cortar ali, né, então indústrias. E aí isso vale para todos, né? Imagina um cenário onde faltou energia para uma cadeia de varejo, que teve o estoque estragado, teve, né? Então você pode imaginar isso numa rede de supermercado. São ambientes extremos. Eu me lembro na época tinha corrida por geradores, se pagava um preço para ter um gerador no supermercado, porque aquilo valia eventualmente você ter aquele estoque de tudo que está refrigerado, né? Então essas crises, o que ela provoca, a gente olha pelo lado da pessoa física, a gente olha muito bolsa, né? A gente olha pouco juro futuro, e esse é um indicador que é muito importante para juro futuro. Por quê? Porque basicamente, né, como ali, o juro ele te dá a dinâmica de todo processo de se um preço é justo ou não na bolsa de uma ação ou do índice, é basicamente você olhar aquele fluxo de caixa que a empresa te gera sob forma de dividendos, trazido a valor presente por uma taxa de juros futura que está sendo negociada, né? A gente acaba não prestando, a gente presta atenção muito na Selic, que é definido pelo Comitê de Política Monetária. Sim. Mas existe o juro no mercado, que é o quanto o mercado está esperando para frente, porque o Comitê de Política Monetária ele revisa a cada 45 dias, né? E existe juros, né? Os títulos mais longos de dívida no Brasil são até 2060, então você tem que ter algum nível de preço em mercado. Para conseguir precificar. Para conseguir precificar. Então, quando esses juros longos eles sobem muito, toda a taxa de desconto, tudo aquilo que a gente fala, quanto que vale isso hoje, que é o preço que está piscando lá na tela da ação, está trazendo implícita essa taxa de juros, né? Então, ela está por trás ali. Está ali por trás. Então, quando a gente começa a ter uma expectativa de a inflação vai persistir alta, isso significa os juros vai persistir alto. Ou se, por outro lado, o governo permanece com uma indisciplina fiscal, ele vai ter que pagar mais juros para o investidor, tá certo? Porque você, quando aplica no tesouro, você está emprestando dinheiro para o governo, né? Se o governo está gastando mais do que arrecada, ele é um mau pagador, você quer mais juro. E aí o risco dele aumenta. E o risco dele aumenta. Então, ele tem que manter os juros mais altos ao longo do tempo. Então, tudo isso se traduz no preço presente que a gente compra em qualquer ativo financeiro, né? Entendi. E principalmente em mercados, por que tecnologia sofre tanto? Alguns mercados onde você tem muito fluxo financeiro no futuro, né? Então, uma empresa consolidada que gera já muito dividendo, já está estabelecida, ela tem um impacto menor. Uma empresa que ela está numa fase de crescimento muito grande, como o fluxo de caixa dela daqui a 2 anos é maior do que, e daqui a 3, daqui a 5 é maior, essa simetria, né, dos fluxos, ela pesa mais o futuro do que o presente. Então ela, né, apanha mais na bolsa, como a gente fala, né? É o que a gente está vendo, acompanhando mais no cenário dos Estados Unidos, mas das empresas de tecnologia de lá, de tecnologia, Meta, esse é um mercado...
a Netflix, né? A própria Amazon também, que é de varejo, mas tem uma pegada de tecnologia muito forte. Né? E elas sofrem, eu achei muito interessante isso que você explicou de uma forma muito simples, porque realmente elas dependem ali do resultado de fluxo delas futuro. E isso está atrelado aos juros do mercado ali. Aquele $1 milhão que ela vai pagar em dividendo daqui a 5 anos, ela tem um preço hoje, né? É um preço X hoje, no futuro. Quando o juro sobe, esse preço baixa, né? Porque você precisa de menos dinheiro hoje para ter $1 milhão lá na frente. Então você desconta isso, né? É uma máxima do mercado, né? E existe, Ramiro, uma relação... por exemplo, assim, juro sobe e inflação desce. Existe esse comparativo, assim, que o pessoal escuta muito notícia sobre essa parte de inflação e de juros. Eu acho interessante mencionar isso pro pessoal, desse movimento, assim. O juro, especialmente no Brasil, né, a gente tem um Banco Central hoje com independência que tem o mandato dele controle de inflação. Né? E ele tem independência, é o Banco Central. É o Banco Central, tanto que a gente vai ter troca de governo e o mandato atual continua. Ali por um período. Né? O juro é o principal, vamos dizer, a principal arma, né, que o Comitê de Política Monetária tem para controlar a inflação. Né? Então, basicamente trazendo... o juro alto, a gente tem um efeito de reduzir consumo, reduzir investimento. Então, naturalmente, a demanda, né, você enfraquece a demanda da economia. Com juros altos. E com isso os preços acabam se corrigindo. Né? Porque se você está vendendo menos carro, né, porque imagina, ainda mais carro, né, que é um bem que se financia muito. Né? Se hoje você compra um carro financiado em 48 vezes, você vai pagar 2 vezes aquele carro. As pessoas compram até um certo nível, né? Se o juro sobe tanto que ao longo de 48 meses o preço triplica do carro, muita gente vai desistir. Não faz sentido fazer uma compra. Não faz sentido. E aí, por causa dos juros que vai ter desse parcelamento. Exatamente. Como os juros é algo que não está na mão da montadora, por exemplo, que vende carro. Mas está no governo. O que ela tem é o preço dela tentar diminuir. Se ela diminuir o preço ainda com juro alto, pode ser que uma parte volte a comprar carro porque o preço à vista daquele carro caiu. Né? Então ele teve um reequilíbrio. Né? Por causa desse aumento de juros. Então, por causa do aumento de juros. O aumento de juros, ele deixando uma forma mais simplificada para o pessoal. Então ele vem para corrigir um movimento do mercado de consumo. De consumo e também isso a gente está acompanhando agora, né? Teve o efeito Covid em relação às cadeias, né, de produção. Né? Imaginar que um navio não podia sair da China e atracar no Brasil, né, por questões sanitárias. Então, o parafuso que uma empresa comprava lá na China, porque era mais barato, ela teve que comprar aqui no Brasil, que custa 2 vezes mais. Então, você teve E aí não está muito ligado ao consumo, está ligado à cadeia de suprimentos, está ligado à matéria-prima. O preço do petróleo foi muito pressionado agora, nesse ano especificamente, por conta da guerra da Ucrânia. O mundo consumindo mais ou menos, o fato é que o petróleo subiu. Né? E isso nem foi uma questão de consumo, foi uma questão de guerra ali. De guerra, exatamente. Foi de escassez de matéria-prima. Isso aconteceu em 2021 com energia. Né? Quer dizer, a gente teve um mês com um histórico hídrico muito fraco. Né? Quer dizer, a gente não teve menor índice pluviométrico nas bacias dos últimos 100 anos, desde que quando é feito medições. Então o preço da energia subiu. Né? Isso impactou todo mundo. A gente não chegou a ter falta, não teve racionamento, mas isso etc. impactou no valor. Mas desde a pessoa física até indústrias tiveram preço de energia muito alto. E aí você tem, por outro lado, como você não consegue controlar se a chuva vai ser mais abundante ou não, você tem que fazer com que as pessoas consumam menos, com que se invista menos, para poder manter, né, o poder de compra da moeda. Né? E a partir do momento que esse poder de compra da moeda, que é medido pela inflação, né, corroído pela inflação, ele se estabiliza, a tendência é que o Banco Central, né, as autoridades monetárias, aliviem a taxa, né, de juro e a economia volte a crescer. Mas você sempre tem esse equilíbrio. Né? Legal, nossa, daí uma aula aqui, aprendendo aqui sobre economia. A gente está vendo aqui, realmente, né, Ramiro, a nossa economia, ela não está no computador, a economia é real, né? É real, um problema hídrico, é um problema sanitário, é um efeito eleição, tudo isso está muito interligado, na economia. Ramiro, e aí, dando uma continuidade dentro do seu contexto profissional,
Aí você entrou na parte comercial. Exatamente. E depois disso, aí você encerrou seu ciclo dentro do bancos. Banco. Exatamente. Eu trabalhei em mais 2 bancos. Mais 2 bancos depois desse? Mais 2 bancos. No primeiro banco eu ainda continuei, saí da tesouraria depois. E passei a ser gerente comercial de contas mesmo. Gerente comercial né? de contas. Entrou no mundo comercial de vez. De pessoa jurídica, de middle market, que é um mercado, no Brasil a gente convenciona cada banco escalona isso de uma forma, mas normalmente é a empresa média, a gente fala no faturamento analisado de 50 milhões a 500 milhões. Uma empresa média. Então uma empresa média para grande, já é aquela empresa, né, familiar, já começa a ter alguns nomes conhecidos no mercado. Entendi. São algumas grandes indústrias que a gente vê, né, na rodovia, algumas redes varejistas, enfim, construtoras, todos os segmentos. Você cuidou, né, desse pessoal, dessa parte de PJ no banco. No banco. E aí esse trabalho eu fiz no meu primeiro banco, no segundo e no terceiro. E basicamente... Isso foi até o terceiro, você foi até que ano? Aí até fazendo parte corporativa, de fato... A gente está falando até 2015, né? Então, 2015. Basicamente, esse ciclo ele se encerrou, onde eu tinha carteira de clientes com muito foco em crédito, né? Em prestar recursos. Porque, via de regra, uma empresa... A gente trabalha no mundo de investimento, vê muita liquidez, mas, via de regra, uma empresa ela demanda mais recursos de terceiro do que ela é líquida. Exato. Né? Porque do terceiro para ela funcionar. Para ela funcionar, exatamente. O movimento. Né? Ela tem a matéria-prima dela a cada, né, atividade, mas o ciclo, né, financeiro dela de produzir algo, de estocar, de vender, de receber, né, todo esse fluxo de caixa, via de regra para uma empresa, especialmente uma empresa média, ele é um fluxo de caixa negativo. Quanto mais ele vende, mais ele precisa de dinheiro, né? Se você tem uma empresa média que fatura 100 milhões e amanhã você consegue fechar um contrato, um grande cliente e aumentou para 50 milhões. Parece que e aumentou mais 50 milhões. Você vai faturar 50% a mais. Quando você conta a notícia em casa, aparentemente você ficou rico. Quando você conta no banco, a impressão é que você ficou pobre. Por quê? Você precisa de mais dinheiro do banco, de terceiros, para fabricar aquilo que te encomendaram. Para conseguir sustentar a demanda que foi gerada. Exatamente. Então você vai comprar mais uma matéria-prima, contratar mais gente, vai comprar uma máquina, uma área, vai fazer toda essa movimentação. Para conseguir suportar o novo contrato de... Exatamente. Então com isso você faz toda esse aporte de caixa que muitas vezes vem de terceiros, vem de bancos, vem de fundos de crédito, né? Quer dizer, do mercado que supre, né? O mercado de empresas de crédito. E ao final desse ciclo, o que se espera é que a receita, a rentabilidade, né? Melhor gerada seja maior do que o custo financeiro, né? do teu negócio. E então, que justifique você pegar um crédito que justifique. Terceiro. Então, uma medida muito, né, vamos dizer, simples para o mercado de empresas é entender se a empresa está tomando dinheiro no mercado, mas ao mesmo tempo ela está tendo prejuízo. Isso é um mau sinal, porque ela não está fazendo sentido. Não está fazendo sentido. Ela está pagando muito no Exatamente. custo e não está justificando o contrato. Pode ser que ela tenha brigado por preço para vender mais e isso pressionou a margem dela e esse custo financeiro que aumentou com os juros. E às vezes não justificou o volume. Não justificou o volume. Entendi. Então toda essa mudança, né? Mas... até para desmistificar um pouco, João, a parte de crédito, a gente sempre tende a olhar como algo nocivo. Seja para a pessoa física, né? A gente fala pessoa endividada, a empresa endividada, sim, né? Do ponto de vista especialmente de empresa, né? Que é o meu mercado, é positivo, desde que aquela dívida consiga gerar mais resultados. Se justifique. Né? Se justifique. É um investimento, né? É um investimento. O crédito é um investimento. E é uma forma de alavancar recursos. Porque se você tiver, imaginar aqui um exemplo talvez de construção civil, que seja mais fácil, com 10 milhões de reais você compra um terreno e faz um prédio, vamos imaginar. Uhum. Você vai construir aquele prédio, comprar aquele terreno, fazer licença, etc. Você vai ter aqueles 10 milhões mais o resultado daqui a 4 anos, tá certo? O tempo de construir. Então vamos imaginar que você ganhou 15, né? Você saiu lá na frente com 15, legal, ganhou 50% do seu empreendimento.
Vamos imaginar que você consiga dinheiro a menos do que isso, do que os 50% no período Dos 4 anos? dos 4 anos, para você erguer. E você alavanca. Fala, bem, eu vou com 10 milhões meus mais 40 de bancos, eu vou construir 5 prédios. Né? Justo. O teu 10 milhões por retorno, prédio. exatamente, o teu retorno inicial era 50% sobre o capital investido naquele prazo. Né? Claro que a gente não pode desconsiderar no curto prazo, né? Porque a medida é importante. Quer dizer, os 50% pode ser bom ou ruim conforme o prazo e conforme os juros que tiver Você está negociando. livre de risco naquele momento. Mas só para uma hipótese, né? 50% é bem satisfatório para você. Então você investiu 10 milhões e teve 50% de rentabilidade naquele projeto. Veio 5. Quando você fez os 5 prédios tomando o dinheiro para 4 emprestado, né? Você gerou do aqui... banco 40 milhões. Você tomou 40 milhões. E cada 10 de cada prédio, vamos imaginar que novamente eles viraram 15. Então você teve 75 milhões. Né? No total acumulado. Esses 40 que você emprestou, vamos imaginar que ele te custou, você devolveu algo como 55. Você devolveu 15 milhões para o banco a cada, né, pelos 40 milhões. Então vamos fazer a conta de chegada. Você pagou o banco e aqueles... você teve o lucro teu inicial de 50 milhões e dos outros... Desculpa, teve 5 milhões no empreendimento inicial. Isso, no primeiro prédio. No primeiro prédio. Teve mais 40 milhões que você teve que devolver para o banco. Do banco que você fechou. Teve o custo financeiro. Da taxa ali. Exatamente, do juro. 40. E se você sobrou com mais 10 milhões adicionais, isso significa que você teve de lucro, não 5 do primeiro empreendimento, mas teve lucro de 15. Com 10 milhões adicionais, descontando os juros do que você pagou nos 4 prédios financiados. Ah, entendi. E aí eu volto à pergunta. Eu falo, com quanto dinheiro você começou o teu negócio? Com 10. Com 10. Você só pegou o resto, trabalhou com dinheiro de terceiros. Dinheiro de terceiros. E com 10 sozinho, você levava os 4 anos e lucrava 5. De repente, com 10 sozinho, mais o dinheiro de terceiros, né, fazendo aqui uma conta muito simples, assim, sem maiores rigores, se você conseguiu adicionar mais 10 de lucro, já pagando juro, você dobrou o teu capital. Você mais do que dobrou. Mais que dobrou. Porque você tinha os 5 mais os 10 gerados pelo projeto alavancado. O seu era só 10, né? Exatamente. Então, você chegou ao final, em vez de 15, com 25. Bem, 25, se eu coloquei 10, o teu dinheiro inicial continuou sendo 10. Então, você tem 15. Essa é uma lógica simples, que ao invés de você sair de 10 para 15, você saiu de 10 para 25. E às vezes as pessoas, igual você falou, têm uma visão muito nociva. Exato. Do mercado de crédito. Mas, igual você falou, operação PJ, ela, é claro, depende de operação para operação, mas, igual você deu esse exemplo, ela funciona assim, né? Você está usando de uma forma inteligente um dinheiro de terceiro sobre uma taxa que você está negociando ali para conseguir entregar algo num espaço de tempo. Exato, é uma alavancagem financeira, né, que a gente chama que se aqui justifica. Também. Que se justifica. Agora, a alavancagem no cartão de crédito aí não é... Exatamente, aí tudo aí isso... é nociva. Ele depende de alguns parâmetros, né? Depende principalmente da taxa de retorno daquele teu investimento, do teu projeto, ser maior do que o custo financeiro. Legal. Né? A partir de um conceito muito simples. E aí, muitas vezes, as empresas, e o hoje que elas pecam... Hoje é o seu público principal. Hoje é meu público principal. PJ. Exatamente. Até concluindo ali a questão da carteira, até 2015 eu fazia... Da carreira, eu fazia muito crédito. 2015, a gente estava num mercado bem crítico aqui no Brasil. A gente tinha do impeachment da Dilma para frente. Vai. Isso acontece acontece 2 fatores aqui que eu comentei já, né? Que é medo de se emprestar crédito, falta de confiança. Sim. Então, quem dá crédito segura. E quem tem dinheiro fica líquido, porque investe menos, né? Nesse momento eu fiz uma transição. Eu saí da área de emprestar dinheiro para captar dinheiro. No mesmo banco que eu estava, olhando esse movimento do mercado. O cenário era difícil, era ruim, a gente estava numa crise realmente forte. Foi a maior crise que eu vi no mercado, sem ter um fator, né, sem ter uma eleição. Era uma gestão de governo mesmo. De governo, exatamente. Eram as consequências de decisões econômicas, políticas erradas nos anos anteriores. E que veio cobrar um preço caro ali, né? Naquele momento, bem,
isso tá um cenário ruim para crédito, que é a minha praia, que é onde eu faço, onde eu conheço, onde eu fiz escola, mas eu vou mudar para o outro lado. Preciso migrar por movimento do mercado. Exatamente. Então eu fiz um direcionamento de carreira para agora eu vou passar a atender investidores, basicamente, quase que majoritariamente, sempre empresas. PJ, e aí, olhando o outro lado, a PJ líquida que deixou de investir numa fábrica nova porque o mercado estava ruim, deixou de comprar máquina, deixou de comprar caminhão, equipamento. O que ele faz? Né? Empossamento de liquidez, né? Que é o fenômeno que chama esse dinheiro, e esse dinheiro vai para algum lugar, ele corre para as instituições financeiras. Então, foi um movimento que foi oportunidade dentro de uma crise. Mais um viés estratégico. Com viés estratégico. E aí eu fiquei, né, nos próximos 3 anos e meio, fazendo esse movimento, fazendo essa área dentro do banco de investimento. Atendia boa parte do Brasil, viajei de Santa Catarina, Centro-Oeste inteiro, interior do estado inteiro e Nordeste inteiro e Norte, assim, caramba, exceto algumas regiões. Norte e Sul, quase fez o Sul do quase, quase que fiz o Brasil todo. E aí você fez essa transição, depois ficou mais 3 anos assim, e aí depois você entrou na Maestro. Na Maestro, exatamente. Quando o mercado, a Maestro ela estava começando, foi fundada por pessoas egressas do mesmo banco. Por acaso eu não conhecia. Você não conhecia? Não conhecia, mas naturalmente a gente tinha muita, né, gente em comum, sim, tinha muito contato em comum. Basicamente porque eles trabalhavam numa área mais de gestão de recursos de fortunas, de private, eu trabalhava na área de empresas. E quando eu saí do banco, a minha decisão era algo que me desse um pouco mais de autonomia, né? Do ponto de vista de carreira, de direcionamento, né? Quando você está numa grande instituição financeira, como eu te disse lá no começo, ela é excepcional, porque é um aprendizado robusto que você ganha para aprender de fato e que te promove muito crescimento, te promove, sim, diversas áreas, te promove, né, questão de alavancas de ganhos salariais, conhecimento, networking, etc. Mas, por outro lado, você está sempre numa relação onde você vende o teu tempo para alguém que te compra por um recurso fixo que é o tal do salário. Né? E você não tem uma visão tanto de empreendedor. E você não tem uma visão de empreendedor. A estrutura, etc., ela está mais pronta e você está sempre encaixado dentro de um organograma. Sim. Né? Às vezes acima, às vezes abaixo e vai flutuando conforme é a vida, né? A vida real. Momentos melhores, anos muito bons, ciclos, anos né? difíceis, são ciclos, mas onde você não é o principal decisor dentro daquela estrutura do que você quer. Então nem você sempre... não tem dor de dono, né? Você exatamente. Não se identifica como um dono da estrutura. Como dono. E aí você fez essa transição. E aí a transição foi muito olhando esse horizonte para o mercado de empresas, do ponto de vista de investimento. O que eu sempre olhei esse mercado, né? A principal premissa é segurança, né? Dificilmente uma empresa vai alocar recurso em renda variável, vai alocar... Ele quer segurança, liquidez, depois rentabilidade. É uma ordem um pouco inversa da pessoa física, né? A pessoa física muitas vezes é um recurso para aposentadoria que você está poupando, então você tem zero preocupação com liquidez. Segurança, para você... Pode correr um risco. Você pode correr um risco, você pode ter flutuação porque você tem tempo para, né, esses... oscilações PJ do mercado. É diferente essa relação. Para PJ essa relação é um pouco mais intensa, porque o caixa de hoje é o caixa que vai liquidar a folha no final do mês, que vai distribuir fechar um contrato X para pagar. E então a empresa ela precisa muito de liquidez e associada a um nome de segurança. Quando dentro da Maestro, né, quer dizer, a Maestro já foi montada como um escritório de agente autônomo plugado à XP, a XP tinha feito aquisição, né, de parte da XP, isso trouxe muita confiança para o mercado. Né? A XP vem de uma história de crescimento muito rápido, né? Muito na pessoa física, muito com investimentos, democratizando investimentos, sim, que as pessoas físicas não tinham acesso, principalmente a pessoa física do varejo. Com esse movimento renda, de desbancarização. Né? De desbancarização. Antes o dinheiro só seguia para o banco e do banco virava crédito para a empresa. A XP isso mudou essa ordem, foi para a corretora. Foi para a corretora. A corretora muitas vezes faz uma emissão de uma dívida de uma empresa, a pessoa física compra um papel de uma empresa, ela passa a emprestar diretamente para a empresa, fez todo um processo de acesso à bolsa, né, que
Hoje a gente tem alguns milhões de CPFs na Bolsa, isso graças a esse movimento, né? E a XP foi precursora, foi líder. E aí fez esse movimento junto com a Maestro. Exatamente. Quando o Itaú entrou no capital, aquilo trouxe muita credibilidade, que era algo que pro mundo de empresas ainda se olhava a XP como uma casa de investimentos para pessoa física. Sem tanta robustez. Uma robustez, exatamente. O tesoureiro da empresa falou, não, eu preciso de segurança, eu preciso de liquidez. Será que, né, às 3 da tarde, quando eu precisar 10 milhões no meu caixa, você vai me liquidar ali no D0, etc. Sempre existia, né, essa... Sim. Que hoje já não existe. E hoje já não existe. Naquela época eu já estava deixando, né, a chancela do Itaú como... E aí, logo que eu entrei, a XP foi listada lá fora, né, na Nasdaq. Então, assim, uma listagem no mercado 19, americano, né? em 19, final de 19. Trouxe muita segurança, muita questão de governança e credibilidade para o investidor. Então, para o público corporativo, isso abriu, né? Então, eu comecei a ver que, até então, você tinha 3, 4 instituições que o cliente... Dentro de todas essas viagens que eu fazia visitando clientes ali, Brasil todo, sim, você podia fazer a pergunta onde o teu caixa está alocado, para qualquer empresa, de qualquer nível, de qualquer segmento. É um bingo, tá? O dinheiro das empresas estavam alocados nos mesmos lugares, né? De uma empresa agrícola no interior de Santa Catarina a uma grande construtora no Nordeste, a uma empresa... Sempre batia ali. Né? Inclusive... Não existe muita diferença regional, né? O Brasil, do ponto de vista de mercado financeiro, ele é muito espalhado, né? Os bancos, as instituições estão presentes de fato, com muita força, né? No Brasil todo. Então isso não mudava, né? Eu comecei a olhar alguma coisa aqui e sempre muito concentrado, né? Porque do ponto de vista de bancos de crédito, a gente tem algumas dezenas, passa de dezena. Do ponto de vista de banco para a empresa investir, conta no dedo de uma mão, porque ela não vai para o banco menor, ela evita uma instituição que não seja tão grande, etc. Então, você tem uma concentração. E eu falei, bem, esse é um mercado que vai ser aberto para uma instituição, né, que vai entrar aqui na briga. Uma oportunidade que tem. Que depende de credibilidade, imagem, etc. Quando eu vi esses dois, uma extrema concentração com a credibilidade vindo por um grande player e mais a listagem, eu falei, bem, agora... O mercado corporativo vai passar a entender vai enxergar com bons olhos esse movimento. É mais uma porta, é mais um local para eu alocar o meu recurso, né? E do ponto de vista de empresas, isso é um conceito, né, de finanças, que você desconcentrar, né, aquele conceito clássico de não colocar os ovos na mesma cesta. Na mesma cesta. Isso do ponto de vista de uma grande empresa se justifica. Passa por não colocar todo o dinheiro no mesmo banco. Porque, em tese, um banco vai sempre pagar mais taxa, tá certo? Por que a empresa não aloca 100% do capital naquele banco e esquece dos outros? Porque ele tem alguma política de concentração. Então, a empresa é um pouco mais restrita do ponto de vista de investimento. Ela tem política de investimento, ela precisa ter um rating mínimo de uma instituição. Tem várias diretrizes. Tem várias diretrizes. Seguir, né? E aí você fez esse trabalho com a Maestro, virou sócio da... Exatamente. Sócio da Maestro. É isso, eu fui um dos primeiros na Maestro, assim, a gente, acho que o número 5 ou 6, era uma salinha menor do que a do podcast aqui que a gente estava, bem assim no começo mesmo, quer dizer, a gente nem precisava de muita sala, porque a gente ficava na rua, né, já num conceito mais, né, um pouco do que a gente vive hoje, né, tá na rua mais com computador, etc. Pra ter ali. Exatamente. E agora, com um novo movimento... Blue. Exatamente, com a Maestro a gente veio crescendo, até passamos a pandemia. Dentro da pandemia a gente conseguiu contratar gente, a gente conseguiu, né, uma sequência de crescer o time, até que deu certo o casamento aqui com a Blue, né, que a gente fala aqui. Legal. E hoje, o Ramirão aí, sócio e assessor de investimento, voltado para PJ. Para PJ, exatamente. Dentro da Maestro, o que eu sempre procurei dentro da minha carteira de clientes, atender majoritariamente empresas, né? Porque eu falei, bem, é o que eu sei fazer bem. Você domina já e construiu uma autoridade ao longo da sua história em cima disso. Exato. Naturalmente, pessoas físicas, isso é algo muito positivo do modelo, porque... O dinheiro da pessoa jurídica, em tese, aquilo que nasce ali na atividade empresarial, em algum momento ele vai para o bolso do dono. Né? No banco a gente tinha uma grande dor, o lucro ali, o dividendo que vai ser repassado. No banco a gente tinha uma grande dor. Quando a empresa tinha muito lucro, logo aquele lucro saía. Porque ia para o outro banco, ia para outra corretora, ia para outro segmento.
uma coisa muito simples que a gente faz com muito sucesso é atender toda a cadeia da família mais a empresa. Consigo né? pegar a sua empresa e te atender também na sua Exatamente. Até você física. já participou de conversas comigo onde A gente são consegue diversas... pegar grupos, né? Grupos de família, que você tem a PJ e você tem as pessoas, Exatamente. filhos, diretores. Né? Então a gente está na empresa um pouco ali mais no dia a dia deles, com dinheiro de fluxo de caixa, com fechamento de câmbio, com derivativo, com seguro garantia. Quando a gente abre o leque de empresas, investimento é uma das peças desse quebra-cabeça. Porque a empresa ela tem muito mais demanda além do que simplesmente investir bem o dinheiro. Né? Eu diria que investir bem o dinheiro é a porta de entrada. E em cima disso te abre para o mundo. E eu vejo muito, principalmente dos maiores assessores assim, hoje em carteira, que são o relacionamento, né? Sim, com o cliente. sim. Construir um relacionamento positivo com o cliente. Exato. Acho que é uma boa prática principal, né? Sim, que tem hoje. E eu até... a gente já recebeu aqui o sinal que já tá para acabar o nosso podcast aqui. Essa conversa incrível com o Ramiro, aprendendo demais. A gente vai ter que marcar mais uma conversa só para explicar no mundo de assessoria de investimentos, que era o objetivo principal, mas, foi uma aula aqui que a gente aprendeu. Para quem quer começar, Ramiro, se você fosse passar uma dica para quem está entrando no mundo do mercado financeiro, sim, quer construir uma carreira no mercado financeiro, quais seriam as dicas, 2 dicas ou uma dica principal que você passaria para essa pessoa que está começando e quer construir uma carreira tão bem sucedida quanto você construiu no mercado financeiro? Eu acho que assim, o mercado financeiro, a gente costuma falar que é muito pequeno, né? Quando a gente anda aqui na região onde a gente está, ou na Paulista, ou na Faria Lima, etc., aqui onde a gente sai para almoçar, encontra com alguém que trabalhou num outro banco, a gente conhece, cruza, a gente vai, troca, né? As pessoas trocam de emprego por conta de alguém, de uma indicação, vai trabalhar em outro lugar com um chefe que já foi teu chefe em outro lugar, né? Então, assim, é um mercado muito pequeno e é um mercado onde a tua credibilidade importa para dois lados, né? Para o cliente ele vai te abrir as portas e vai te atender, enfim, vai te dar oportunidade de negócios e tudo, na proporção da tua credibilidade. Sim. Ele vai te levar aquele negócio mais estratégico que ele tenha, talvez na vida dele, aquele negócio que ele vai vender a empresa dele, ele vai te chamar ali. Vai chamar para quem atendeu ele e ele confia e atendeu ao longo da vida, não é pro entrante daquele momento. O cara que tem credibilidade. Relacionamento. E do ponto de vista aí mais direcionado à carreira, né? Naturalmente as carreiras hoje elas são um pouco lineares, né? Antigamente, quando eu entrei, eu peguei o fim do ciclo onde as pessoas entravam numa instituição financeira e ficavam, né? Praticamente a vida toda e tal. Sim. Isso também vale para quem tá, mas para quem hoje a gente tem uma dinâmica diferente, eu acho que aí a credibilidade vale do ponto de vista teu profissional, né? Se você tiver habilidade de bom relacionamento, boa gestão de carteira, boa gestão, fazer com que as pessoas entendam que você é uma pessoa que mereça crédito, que tope desafios, que tá junto, né? Que está disposto e não está com medo de arregaçar as mãos. Exatamente. Eu acho que a tua credibilidade do lado pessoal, não do ponto de vista de cliente, mas ela vai valer talvez tanto quanto para a tua carreira, porque legal. Esse mercado você reencontra pessoas que você sentou do lado na mesa 10 anos atrás, né? E talvez essa pessoa tenha uma posição hoje chave num concorrente teu ou numa empresa que você queira entrar ou uma empresa que seja uma provedora. Então seria construir bons relacionamentos, credibilidade da sua imagem, né? E é o que eu sempre falo aqui, pessoal, que a gente fala hoje no digital de branding pessoal, né? De você tratar o seu nome como se fosse uma marca para o mercado, né? E em cima, é claro, ter uma boa gestão e ter eficiência no que você faz e garra para fazer acontecer e vontade, né? O mercado financeiro, ele é um mercado, a gente sempre fala esse termo, né? Embora as coisas sejam muito dinâmicas, dá uma impressão de dinamismo muito grande, porque você tem preços, ativos mudando de preço, dinheiro mudando de mão, etc. Mas do ponto de vista de construção, ele é uma maratona. Você pode correr essa maratona talvez dentro de uma mesma casa, talvez fazendo movimentos. Isso aí foi a frase que o meu chefe, inclusive, fala muito, o Rafael Rezende.
Você tem que encarar a sua carreira do mercado financeiro não como uma corrida de 100 metros, Exatamente. mas como uma maratona. É isso. Né? De você sempre estar construindo ali, né, a sua imagem e a sua dedicação em cima do que você faz. É isso. Ramirão, Isso é foi o um principal. prazer te receber Eu que aqui. agradeço, Fiquei valeu. muito feliz com a nossa conversa aqui, lembrando. Foi ótimo, obrigado. Mais uma vez, o Birdcast é um oferecimento especial da Blue 3 Investimentos, uma empresa voltada para o seu momento de vida, que entende o seu perfil, que entende as suas necessidades para você investir no seu legado. Então, invista Blue 3 Investimentos. Ramirão, para quem quer te acompanhar no Instagram, você tem Instagram, né? Tenho. É Ramiro Pascoal, tudo junto. Ramiro Pascoal. Então, Com CH. para quem está assistindo no YouTube, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, vai estar aparecendo na tela também. E para quem tá no Spotify, também vai aparecer na descrição desse episódio aqui, tá bom? Lembrando que todas as quintas-feiras, às 6 horas, a gente tem um novo episódio do Birdcast. E esse foi com o Ramiro, assessor e sócio da Blue 3. Muito obrigado, Ramiro. Obrigado, João, obrigado. E lembrando Valeu, também, pessoal. se você ainda não segue o Instagram do Birdcast, tem que seguir o Instagram do Birdcast, bird.cast, e o meu, João Vick Patrocínio. Até a próxima, tamo junto, valeu.